Existem vários motivos para que os empreendedores diversifiquem a estrutura de capital das suas empresas. Para cada gasto, para cada investimento, existe uma fonte de recurso que pode ser usada para otimizar o resultado. Quando a gente fala de crédito ou de empréstimos, quanto mais cedo o empreendedor se acostumar a lidar com esse crédito, mais fácil é para ele corrigir algum viés que ele tenha. As expectativas e a simetria de informação que existe entre os empreendedores e os bancos precisam ser aproximadas. Isso é o que a gente chama de relacionamento bancário. Então, quanto antes, melhor, para inclusive poder trocar essas informações. Mas claro, se não for logo após aquele momento em que a empresa passa a apresentar fluxos mais estáveis e previsíveis, o risco passa a ser muito alto. Porque qualquer situação em que a empresa enfrente que ela tenha dificuldade no seu fluxo de caixa, ainda assim ela vai ter que pagar um empréstimo, os juros de principal dessa dívida. Então, ela precisa de fato estar preparada para esses momentos. O que a gente mais percebe no mercado é que os empreendedores vão buscar recursos adicionais na hora que eles já estão enfrentando problemas do fluxo de caixa. Uma sugestão e uma recomendação sempre muito forte, que não é tão comum a gente enxergar, são fluxos de caixa previstos de 12 meses antecipados. Saber quantos clientes precisam entrar, qual o volume de receita precisa entrar para suprir os custos que a empresa enfrenta no dia a dia. Com isso, já ela consegue, num tempo mínimo adequado, mais de 6 meses, antecipar um possível aperto financeiro que ela tem mais para frente. Porque se ela vai buscar investidores ou mesmo um financiamento, em qualquer um dos dois cenários, o prazo tende a ser esse, de 4 a 6 meses, para de fato a entrada dos recursos acontecer. Muitas vezes o empreendedor, ele trabalha com a velocidade e ele acha que tudo acontece rápido. Mas, na verdade, o contrato, até ele ser assinado e até os recursos serem desembolsados, leva até a uma situação em que a negociação do empreendedor com potenciais investidores ou com os bancos fica prejudicada. O planejamento de qualquer recurso, seja de investidor, seja de financiamento, precisa ser de um horizonte mínimo de 12 meses. Primeiro eu tenho que entender a oportunidade e o quanto de resultado essa oportunidade pode gerar. Porque se essa nova oportunidade, esse novo investimento no final tem risco de não gerar caixa, você passa a ter uma dificuldade de pagamento da dívida. Mas esse recurso deveria ser adicional. Hoje, o quanto o próprio valor já gerado pela empresa no fluxo mensal, esse valor que pode ser capturado é que vai ser a base de pagamento da dívida desses próximos 4, 5, 6 anos, dependendo do instrumento que for usado. Não é o caixa adicional, ele pode ser um a mais, mas na verdade é o caixa que ele está prevendo gerar com os produtos atuais, sem esse investimento, que deve ser boa parte do fundamento do caixa que vai ser usado para esse pagamento. Eu acho que o mais importante é que os empreendedores precisam estar abertos e interessados em conhecer quais são as diferentes estruturas de capital, quais são os diferentes formatos de dívida que eles podem tomar e entender que, dando garantias, que às vezes a gente fica preocupado se faz sentido ou não, mostra um comprometimento do empreendedor com o projeto e com a empresa. Nessa situação em que a gente tem o capital ideal, um financiamento mais barato, que, ou seja, permite ao empreendedor ter acesso a uma estrutura de capital mais competitiva, ele consegue chegar, primeiro, antecipar investimentos e conquistar o mercado mais rápido. Então, está aberto e pronto, entendendo que ele precisa ter um fluxo mais previsível, entendendo que existe, quando for tomar um financiamento, um banco do outro lado, que ele precisa receber o principal de volta, junto com os juros. Não é um capital de risco como VCs e investidores têm interesse em colocar, obviamente buscando uma rentabilidade maior. Esse não é o cenário que os bancos apresentam. Mas a estrutura tende a ser, e o financiamento tende a ser muito mais competitivo e muito mais interessante se o empreendedor entender que trabalhando de forma conjunta ele consegue.